meus amores, tudo bom? Que saudade que eu tô de vocês. Eu sei que vocês devem estar em casa também cheios de vontade de ir pra rua, de passear, de ir pra um shopping. Mas esse é o momento da gente ficar em casa, da gente se resguardar, para daqui a pouco tudo isso passar e a gente voltar à nossa vida normal. Mas eu tô feliz de poder fazer essa videoaula pra vocês, porque vai ser muito maneira. Bom, hoje nós vamos começar com o conteúdo do livro, né? Semana passada eu acho que vocês já devem ter recebido alguma atividade aí pra fazer sobre o conteúdo que a gente tava vendo na sala de aula, que a gente fez no caderno, das folhas que eu dei, mas agora o conteúdo é diferente, né, do livro. Então nós vamos começar. E eu sei que vocês vão gostar pra caramba, porque é novidade, né? E assim, conteúdo que vai cair no vestibular, vai cair no Enem. Então tem que, ficar ligado, tá? Nós vamos começar hoje falando sobre o conceito de Estado. Estado com E maiúsculo. Não é Estado com E, né? Estado do Rio de Janeiro, Estado da Paraíba. Não, Estado com E maiúsculo tem o sentido de nação, né? Então, o Estado brasileiro é a nossa nação, representa o nosso país. O que é o Estado americano, né? Ou o Estado estadunidense, como a gente também costuma chamar. É um outro país, uma outra nação. E por que cada um é reconhecido como Estado? Quais as características de um Estado? É isso que nós vamos ver hoje e vamos conhecer os três grandes nomes da sociologia, os três parceirinhos, os três amigos que são assim os clássicos da teoria. Ih, deu ruim. Da teoria sociológica, tá? Que são Marx, Weber e Durkheim. Vocês não sabem quem são esses caras? Vamos conhecer hoje. Vamos lá. Bom, primeiramente vamos lá discutir o que é Estado, né? Falei pra vocês que Estado é a mesma coisa que nação. Mas quais são as características para eu saber se um lugar é uma nação, se é um Estado, né? Reconhecido como tal. Primeiramente, um Estado é uma instituição, né? Organizada social, política e juridicamente, ou seja, é totalmente legalizado, né? E ele tem base numa lei maior, que é a lei do país, que a gente chama de Constituição. Então, isso é a primeira coisa para você saber se um lugar é uma nação reconhecida. Tem sua própria lei maior, que é a Constituição, é totalmente respaldado juridicamente, tá? A outra característica é se é reconhecida pelo seu povo internamente, né, como uma nação, e se é reconhecida também internacionalmente, né, pela comunidade internacional, se é reconhecida externamente como nação. Isso também é uma outra característica de Estado com E maiúsculo. E a terceira coisa é se essa localidade, esse território, ele exerce soberania sobre esse espaço físico, né, sobre essa geografia ali onde ele está localizado. Porque quando você tem um governo eleito, geralmente, né, os governos das nações são eleitos pelos seus cidadãos, ele tem o poder, ou seja, ele é soberano, ninguém discute com ele dentro daquele território. As regras são feitas para aquele lugar e os outros países, eles não podem muito se interferir, se intrometer dentro das leis do país que é estabelecido, né, da nação, do Estado. Beleza? Até aí? Bom, algumas outras características que são importantes a gente saber, né? O Estado, ele surgiu, esse conceito de Estado surgiu com a Revolução Francesa lá no século XVIII e também com a constitucionalização dos Estados absolutistas europeus, né? Porque a França fez com que caísse, né, com a Revolução Francesa, o antigo regime, que era o quê? O rei é absoluto. Na França, a partir da Revolução Francesa, isso parou de existir. Mas em outros países, continuou o mesmo sistema, não é? Os países aceitaram que continuassem as monarquias e isso foi constitucionalizado, né? Como na Inglaterra, por exemplo, tá? A outra questão sobre o Estado. O Estado, ele é um órgão composto por uma série de funcionários, tá? É uma burocracia
que é organizada da seguinte forma: geralmente tem um concurso público, as pessoas se inscrevem, fazem a prova. Quem é aprovado é chamado para fazer parte desse corpo, que é essa organização do Estado. São funcionários que vão exercer funções de acordo com aquilo que o governo determinar para eles, e eles precisam obedecer essas funções para que tudo aconteça de uma forma organizada, para que a sociedade se organize e se sinta protegida, veja que seus direitos estão sendo exercidos, tá? Outra coisa sobre o Estado: um cidadão de um Estado só é considerado livre se o Estado é democrático. Por quê? Num Estado democrático, você é livre para bater panela, para exigir seus direitos, ir para a rua. No Estado democrático, você vive a sua religião, a sua fé de forma livre. Você pode exercer a sua sexualidade, você pode se expressar da maneira como você quiser. Por quê? No Estado democrático, o cidadão tem todos esses direitos garantidos, tá? Agora, nos estados não democráticos, vamos colocar aí como exemplo o Estado Islâmico. Lá, as mulheres podem fazer o que elas quiserem, elas podem exercer qualquer profissão, elas podem falar abertamente, as pessoas podem sair na rua, bater panela de noite, ser contra ou a favor? Não, não tem opção. Por quê? Porque eles não têm essa concepção de Estado democrático. É uma ditadura. Ou seja, o governo manda, você obedece, ou vai para cadeia, ou é morto, dependendo de como for a lei empregada ali. Entenderam? A outra questão é que todo Estado é regido por regras, tá? E essas regras, elas fazem com que o governo, ele possa agir através do Estado, né? Todo governo, ele é legitimado pelo poder do Estado. Ou seja, não existe poder político que não seja legitimado pelo Estado, que é quem? A nação. Nós. Nós é que permitimos que o governo exista e esteja ali direcionando o país. Beleza? Por isso que a gente geralmente chama de poder executivo ou só de executivo o governo federal, tá? Porque ele tá ali para quê? Para executar as leis. Agora nós vamos conhecer os três carinhas que eu falei: Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Nossos três melhores amigos a partir de agora. Vocês vão comer, beber, dormir, sonhar e namorar com eles três a partir de agora. Por quê? É conteúdo, meus queridos, mínimo para você saber de sociologia. Belezinha? Vamos cair dentro. Vamos começar falando de Karl Marx. Vocês já devem ter ouvido falar de Karl Marx, né? Muita gente grita: ah, seu marxista, seu comunista, seu coxista, seu mortadelista, mas não sabe nem de quem tá falando. Então nós vamos estudar Karl Marx para saber pelo menos um pouquinho do que ele falava e qual a importância desse cara para o nosso mundo hoje, para a nossa história, tá? Bom, a visão de Karl Marx sobre o Estado, ele escreveu com seu parceiro de estudos, que era o seu melhor amigo, Friedrich Engels. Ele e o Engels, então, desenvolveram aí uma teoria dizendo que o Estado só serve a quem? A elite dominante. A quem tem mana e tutu, grana e tá lá no poder. O Estado, ele vai ser subserviente, ou seja, ele vai se curvar, ele vai abaixar a cabeça para quem está no poder. Por quê? Isso seria a natureza do Estado para Karl Marx, tá? E para Engels, seu amigo também. Então, seria uma eterna briga, né? O Estado estaria sempre contra os menos favorecidos, os mais pobres, a classe dominada. E ele estaria sempre representando a classe que está lá em alta, né? A classe dominante. Essa era a visão de Estado, assim, básica de Marx, tá? E como é que o Estado ia garantir esse poder, manter o poder nas mãos da classe dominante? Através do que ele chamava de aparelhos repressivos do Estado. O que é isso? E usar o próprio governo, né? E usar as forças militares, como o exército, e usar a polícia para reprimir as pessoas,
e usar os tribunais, as prisões. Para quê? Para que as pessoas tivessem medo, né, do Estado e acabassem ali servindo e obedecendo às regras impostas pela classe dominante, certo? Essa era a visão dele. O Gramsci, que era um cara que pensava na mesma linha dele, ainda acrescentou uma parada. O Gramsci falou o seguinte: além dos aparelhos repressivos, tem os aparelhos ideológicos do Estado. O que é isso? Os aparelhos ideológicos são aqueles que controlam as ideias, as mentes das pessoas. É isso mesmo, quase te hipnotizando. Porque, para Gramsci, o Estado tinha o poder de fazer com que você pensasse o que ele estava te levando a pensar, né? Por exemplo, chega um governante e diz assim: tem que sair todo mundo pra rua, tem que acabar com esse negócio de confinamento. Aí chegou outro governante e diz assim: não tem que acabar com o confinamento, tem que ficar todo mundo dentro de casa. E aí algumas pessoas vão partilhar a ideia de um, outros vão partilhar a ideia de outro. E as mídias vão fazer o papel de apoiar mais um governante ou mais outro governante. Entenderam como é que a gente consegue manipular as ideias das pessoas? E isso também é feito através da religião. Quantos e quantos líderes religiosos conseguem manipular as mentes das pessoas através da fé, através da sua ingenuidade, das suas necessidades, das suas carências? As famílias também são aparelhos que o Estado utiliza para uma ideologia implantada nas mentes das pessoas. As famílias, por exemplo, são mais conservadoras. Então elas vão educar os filhos, elas vão preparar os filhos de tal maneira que agrade, né, ali a sua concepção de vida, a sua visão de mundo. Outras famílias já são mais abertas, já são mais liberais. E aí o que elas vão fazer? Vão educar seus filhos de tal forma que contemple ali as suas preferências. Beleza? Isso é um meio também de manipular as mentes. E aí as pessoas acreditam que só existe aquele mundo que está sendo dito ali de acordo com as suas preferências. E que as preferências dos outros são erros, são mentiras. Não conseguem ver que há, tanto em um lado quanto em um outro, motivos, razões que você pode pensar e chegar a uma conclusão diferente da sua, daquela que você sempre foi criado. Porque a gente não é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, o ser humano pode mudar, inclusive no pensamento. Beleza? Entenderam Karl Marx? Entenderam um pouquinho de como ele vê o Estado? Então vamos lá, vamos continuar agora. Chegou a vez do Weber. Weber era um cara que dizia o seguinte sobre o Estado. O pensamento dele sobre o Estado era o seguinte: o Estado, ele é detentor exclusivo, ou seja, ele tem o monopólio do uso da força física e da sua estrutura burocrática. Raquel, não entende nada. O que você está falando? Trocando em miúdos. Para Weber, o Estado era responsável de botar ordem na parada, entendeu? Para Weber, o uso da força física era o que fazia com que o Estado demonstrasse o seu poder para as pessoas. Se ele usa os militares nas ruas para reprimir determinados movimentos, ele está mostrando o quê? A sua força. A sua força é maior do que a força daquele grupo de pessoas. Ou seja, um grupo não pode impedir a nação de continuar andando no seu ritmo, de manter a sua paz, de manter a sua organização. E como é que se faz isso? Como é que mantém a organização? Através desse aparelho burocrático, né? Da sua estrutura. O que é isso? Quando você tem um grupo de funcionários públicos trabalhando direitinho, cada um exercendo a sua função, pensa numa prefeitura. Você tem os vereadores fazendo as leis, né? Mas você tem dentro de uma prefeitura secretaria de educação, você tem secretaria de saúde, você tem secretaria de administração e você tem o prefeito, né? Você também tem um sistema de justiça.
Se todo mundo fizer o seu papel direitinho, respeitando a hierarquia, ou seja, quem está acima vai mandar, quem está abaixo vai obedecer, o Estado vai funcionar lindo e perfeito. Não vai ter problema. Isso que Weber acreditava. Existe toda uma função para cada uma das pessoas que trabalha para o governo. Se cada um exercer a sua função com honestidade, simples assim, vai dar tudo certo. Por isso que ele não acreditava em Marx. Ele e Marx não se deram bem, não. Por quê? Porque Marx dizia que o Estado estava a favor da classe dominante, certo? E Weber dizia, não, cara, nada a ver, olha só. Se cada um fizer a sua função direitinho, se o sistema burocrático for perfeito, não vai ter classe dominante que consiga interferir no trabalho do Estado. Isso vai ser reprimido, porque não vai ter corrupção. As pessoas não vão conseguir chegar a esse ponto. Por quê? Porque vai haver muita vigilância. Nós vamos estar ali, ó, de olho em tudo. Vai haver uma fiscalização de todos os setores. Então, não vai poder o Estado estar na mão de um grupo, porque eles têm dinheiro, poder. Não. Isso vai ser uma forma de corrupção. Então, isso não vai poder existir. Weber, ele pregava que se essa organização de fato existisse, a classe dominante não ia poder se envolver, não ia chegar ao poder e ia ficar detentora exclusiva, né, ali do poder do Estado. Beleza? Era nisso, basicamente, que Weber acreditava. Entenderam até aí? Foi que foi. Agora o terceiro e último amigo nosso, Durkheim. Durkheim, ele acreditava no Estado da seguinte maneira. Ele achava que o Estado era o protetor, o defensor das pessoas, dos indivíduos. Como assim, Raquel? Ele achava que o Estado era o responsável por manter as liberdades individuais, por garantir que as pessoas tivessem os seus direitos. Ou seja, se você pertence a um grupo e esse grupo está de alguma maneira te oprimindo, te fazendo mal, o Estado tem que interferir e garantir que você tenha uma vida plena de direitos. Vou dar um exemplo. Uma criança está sendo maltratada pela sua família em casa, né? Está sofrendo maus tratos, está totalmente desassistida. O que as pessoas fazem? Denunciam, ligam para o conselho tutelar. O conselho tutelar vai lá e se ele apura os fatos e for verdade, o que vai acontecer? Ele vai tirar a guarda dessa criança, dessa família, né? A mesma coisa um trabalhador. Vamos dizer que um trabalhador está passando por uma situação no trabalho muito complicada, porque ele está sendo oprimido pelo seu chefe. Ele está trabalhando, não está recebendo, ou ele está trabalhando, mas aumentam a sua carga horária, mas o salário não é compatível, ou ele está sendo humilhado, está sofrendo alguma situação humilhante ali no trabalho, né? O que o Estado precisa fazer? O Estado precisa garantir que esse trabalhador ele possa ter o seu direito de trabalhar em paz, de trabalhar e receber o seu ordenado como devido, de acordo com a lei. Então, se o patrão não está exercendo direitinho a sua função, o Estado vai lá e vai multar, pode fechar a loja, a fábrica, enfim, o tipo de trabalho lá que for. Por quê? Porque o Estado precisa garantir que as pessoas tenham os seus direitos. Isso é a visão de Durkheim. Fácil, simples, objetivo. Ele concordava com Weber no seguinte, essa questão do aparelho burocrático, que ele não chamava de aparelho burocrático, mas ele chamava de corporações, né? Então ele dizia que essas corporações, elas são importantes, né? Por quê? Porque elas vão fazer com que o cidadão, ele receba os seus direitos. Se elas não existirem, eles vão recorrer a quem? Se não existir o Conselho Tutelar, que é uma organização, uma instituição. Para quem a pessoa vai recorrer na hora que uma criança estiver sofrendo, né? Se não existir lá, por exemplo, o sindicato, para quem é que
o trabalhador vai recorrer, né? Se não existir um Ministério do Trabalho, né? Que é um exemplo melhor. Então as pessoas elas precisam desse aparelho burocrático, ele precisa existir e funcionar bem. Mas para quê? Para a Durkheim, isso seria para garantir que as pessoas recebam seus direitos, possam ter a sua liberdade e vivenciar o melhor do seu estado, da sua nação. Ter orgulho de pertencer àquela nação que respeita as liberdades e garante os direitos dos indivíduos. Só isso. Belezinha. Agora, pra gente se divertir, a gente vai ver um filme. Ui, que delícia! Um filme chamado Inimigo de Estado. Nesse filme, existe aí uma dicotomia, uma guerra entre dois lados. O que é mais importante? As liberdades individuais do indivíduo, a sua privacidade ou a segurança do Estado? Será que o Estado, a nação, ela tem o poder de invadir a nossa privacidade, de tirar os nossos direitos individuais em nome da segurança de todos? É isso que esse filme fala. Eu gostaria que você assistisse esse filme e escrevesse um pouquinho daquilo que você entendeu do filme, tá bom? Vamos fazer isso então? Conto com vocês e até a próxima aula. Beijos cheios de saudade. Tchau, tchau.